Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heitor Prado, eu sou psicólogo e toda quinta-feira eu venho responder algumas perguntas do Quora. Dessa vez eu resolvi variar um pouquinho, porque o Quora tava muito relacionamento. Eu não quero nichar o canal com questões exclusivas de relacionamento, então eu fui pro Reddit. E lá eu encontrei algumas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta é bem distante do que a gente vem trabalhando até então, que é possível viver sem consumir conteúdo adulto? Se sim, é algo que compensa? Por que compensa, né? O usuário ele acabou respondendo um pouquinho a própria pergunta embaixo, porque ele mora sozinho, não tem intenção de ter alguém, ele não tem uma vida social muito grande, acaba que, entre aspas, busca alívio nos momentos que sente necessidade com o conteúdo adulto. E aqui a gente tem diversos poréns. Primeiro que é muito difícil viver sem nenhum contato com o conteúdo adulto. Isso porque, por mais que você não procure, as redes sociais estão muito sexualizadas. Então, é um problema que acaba afetando todo mundo. É difícil abrir o feed de qualquer pessoa e não ter nada ali que seja minimamente explícito ou que tenha um viés sexual, como se a sexualidade tivesse mais facetas do que realmente ela tem, do que realmente ela precisa ter. Outro ponto que é o algoritmo, entendendo isso, acaba recomendando isso pra você. Acaba recomendando de forma, então, assim, passiva. Não necessariamente você precisa buscar. E isso vai chegar até você. O segundo ponto é que aí já entra um pouco mais na demanda da resposta em si, no sentido que é possível viver sem, tem essa necessidade. Quando a gente fala de alívio próprio, né, a masturbação em si, ela não é um problema, é um tabu, mas não é um problema de forma alguma. Se você realizar ela de forma consciente, ou seja, com a sua imaginação, com algumas regras, é possível que seja inclusive um treino para uma oportunidade futura, um envolvimento futuro, ou mesmo que seja de um alívio próprio. Isso é independente de sexualidade, independente se você é homem, se você é mulher. Acredito que é totalmente válido você conhecer o seu corpo e saber como se dar prazer. Porque é muito hipócrita, né? Você querer buscar um relacionamento e buscar que a pessoa te conheça se você não se conhece. Então eu acredito que é um passo. Se conhecer, se tocar, faz parte. Por que a pornografia, porque o conteúdo adulto é problemático? Porque o teu cérebro não sabe essa diferença, né? Ele muitas vezes ele tá vendo aquilo e tá liberando estímulos como se você estivesse tendo uma relação. Ou seja, ele acaba que diminui o teu potencial para muitas coisas, no sentido de motivação, no sentido de ver o sexo de forma diferente, né? Olhando o sexo de uma forma que não é natural. Então acaba que cria vieses e expectativas que nunca serão alcançadas fora de gravações. E isso pode atrapalhar tanto a tua vida presente quanto a tua vida futura também. Então assim, não é possível viver sem, não porque você não consegue viver sem uma vez que você entrou na pornografia, uma vez que você assistiu algum vídeo, que você consumiu algum conteúdo adulto. Agora, é difícil desvincular totalmente, uma vez que a sociedade está colocando isso diretamente a todo momento. Você pode diminuir sua sensibilidade não tendo a busca ativa. E aí isso vai te impactar menos. A gente volta para regras comportamentais. Todo comportamento reforçado tende a acontecer novamente. Eu vejo um conteúdo minimamente explícito, minimamente sexualizado, logo gera um gatilho e busco algo mais explícito ainda. Olha, isso você está colocando pro teu corpo um caminho direto para ele seguir. Se você se priva desse caminho, se você coloca ali empecilhos para não chegar nesse ponto, você diminui essa sensibilidade. Assim como todo comportamento reforçado tende a acontecer novamente, todo comportamento restringido tende a não acontecer. Se você dificultar esse comportamento, vai ser mais difícil que esse estímulo externo realmente te afete da maneira que está te afetando agora. O próximo tema é bem interessante e vem aparecido bastante nas redes sociais. Eu acho que é algo muito bem divulgado e uma tendência, inclusive, para as pessoas, por mais que não seja tão fácil de praticar quanto pareça. Como a psicologia explica o bem-estar de uma pessoa ao ver ou estar em um local minimalista? Bom, a psicologia espacial coloca isso como menos fatores, maior atenção. Então, basicamente, uma resposta direta e reta. Quanto menos estímulos você tiver, mais fácil você focar nos estímulos que tem. Então, assim, poxa, Heitor, mas a atenção difusa não é uma realidade? Com certeza é. Mas ela não é aplicável a todo tipo de estudo, todo tipo de atenção, como também não a todo tipo de distração. O que é a atenção difusa? É você ter mais de uma atividade acontecendo, só que em funções diferentes. Uma coisa é você falar, você cantar, você ouvir um livro, um podcast, enquanto está dirigindo em uma ação automática, onde você perde pouco de atenção de cada uma. Outra coisa é você mexer no celular enquanto está dirigindo. Você toma mais a atenção do que você consegue para a ação motora de dirigir, de seguir o teu caminho. A mesma coisa para lavar a louça e afins. Dá para lavar a louça e assistir um vídeo no YouTube? Com certeza que dá. Mas fazer isso com máxima eficiência, você não vai fazer em nenhum dos dois. Então, quando você diminui estímulos, mais fácil fica. E aí é o mesmo conceito. Por que as pessoas gostam? Por que dá uma sensação de bem-estar, né? Você olha um quarto, um escritório extremamente clean e fala assim, nossa, que lugar bom para estar. Muito provavelmente porque tem uma grande disparidade do local que você vive, né? Então, o lugar que você está vivendo tá tudo bagunçado, tá tudo fora de ordem, não tem uma disposição útil,
para além do ponto de organizado, acaba que ver um local com mínimo de estímulo, que seja um pouco menos poluído, já te traz um agradar. E estar nesse ambiente, novamente, quanto menos pontos de foco, mais fácil você focar nos pontos que tem. Então, em um escritório, por exemplo, um escritório minimalista, o ideal é que tenha somente em exclusivo que vai usar. O que vai usar? É uma caneta? É uma caneta. Poxa, mas tem várias canetas. Pode guardar dentro da gaveta, não precisa ficar exposto. Mas, novamente, tudo isso vai de acordo com o que você sente. Para mim, por exemplo, faz muito sentido ter várias canetas. Eu tenho várias dessas canetas no escritório, eu gosto, canetas de gel, e tenho sempre à disposição. Por quê? Porque eventualmente estou pegando uma cor para algo específico, ou então elas acabam e eu tenho que ir para outra, como elas são gel, elas vão consumindo, eu escrevo muito, então acaba que preciso pegar outra caneta, mas tenho mais canetas ainda, só que estão guardadas, não estão à vista, não tem necessidade de estar. Então o minimalista, ele entra como uma sensação de conforto que eu não tenho conflitos a mais para lidar, além dos que eu preciso. E voltamos à máxima. Fica muito mais fácil de você focar se tem pouquíssimas coisas no teu ambiente. Quanto mais coisas, geralmente é mais difícil você focar. A biblioteca, poxa, a biblioteca é gigantesca, Heitor, tem muita coisa, tem muito livro. Sim, mas é um conteúdo muito incomum, um conteúdo que conversa muito bem. O que não pode numa biblioteca? Conversar alto, áudio de WhatsApp, YouTube e tudo mais muito alto. Então é tudo em silêncio e focado. Tem cadeira para leitura, tem a área de computador, é uma área distante da leitura. Então até a biblioteca adota, por mais que tenha muito exagero, né, seja um ponto quase maximalista, quando a gente fala de livros, de opções, o conceito que é utilizado é o conceito da leitura, do estudo. Não é para estar lá e andar de skate, mas muitas vezes a casa da pessoa tem todo esse contexto e contexto nenhum. A cama, onde ficam os cachorros, e onde ficam os filhos, e onde o casal se deita, é onde que assiste TV, é onde come. Então os lugares não têm um ponto definido. E o minimalista é esse máximo. É exclusivo ao que faz sentido naquela ocasião. É muito mais fácil você ter essas separações espaciais, psicológicas de cada ambiente. E trocar de ambiente é tão simbólico quanto trocar de roupa para ir para outra ocasião. Essa pergunta do Reddit também é muito boa, tô pensando em ficar direto com o Reddit, porque tem umas perguntas muito mais curiosas do que do Quora. Mas vocês decidem. Estão gostando mais? Está fazendo mais sentido para vocês? Essa pergunta é bem interessante. É possível treinar habilidades sociais com roleplay? E aqui vem o próprio conceito, né? O que é o roleplay? Roleplay é a utilização de uma personalidade diferente da sua, onde você adapta, é quase um teatro, né? Você está encenando, você está criando uma peça, está criando ali uma situação. Inclusive, existe isso de forma recreativa, né? O roleplay gaming, onde o pessoal, tanto no RPG de mesa quanto no RPG online, acaba sendo outro personagem para estar ali. Então é um elfo, ou então é algo do cyberpunk, seja na ficção, na fantasia, ou até mesmo no mundo real, acaba criando um outro personagem e com um grupo, né, junto com o mestre, acabam tendo aventuras, né? E do contexto social, dá para usar? Com certeza, existem psicólogos que utilizam, é uma ferramenta terapêutica, inclusive, mas ela é um tanto quanto difícil quando a gente analisa diretamente psicólogo-cliente, né? Psicólogo-paciente. Quando a gente analisa de um conceito amplo, conseguimos ter um crescimento social, principalmente se você fomentar a participação desses grupos, porque você está fomentando hobbies, você está fomentando que você está participando realmente de algo, construindo algo com outras pessoas. E a sociabilidade, né, esse trabalho social, é o que realmente vai te construir habilidades de contato, de comunicação, de integração social. Então sim, o roleplay pode ser utilizado para treinamento de habilidades sociais. É claro que cabe casos específicos e utilizações específicas. Então, poxa, se você participar de um grupo de RPG, e roleplay hoje em dia não é mais só RPG, né? Nós temos vários grupos de roleplay de jogos que essencialmente não foram criados para isso. Como, por exemplo, o GTA Roleplay, GTA RP, onde você vai lá e é um policial, ou então é um criminoso, é um cabeleireiro, é uma esteticista, e cada um tem sua profissão, tem um horário para entrar, então você está participando de um ambiente social. Hoje é muito comum, não tem tanto esse nome, né? Fica muito na sigla no RP, no RPG, mas sim, pode ser utilizado de forma a você interagir com outras pessoas que você desconhece, que muitas vezes você não vai ver o rosto, vai imaginar o rosto dessa pessoa já como aquela persona, como aquele personagem, e depois você pode conhecer essa pessoa, interagir. Claro, né, pessoal, muito cuidado, a internet não é terra sem lei, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente se você é menor de 18 anos, com quem você está lidando. Se você é maior de 18 anos, também tem que ter cuidado. Muitas vezes as pessoas no roleplay acabam tendo uma confiança maior nos outros por um contexto que é vivido ali. Então, claro, cabe esse ponto de atenção, mas é possível, é plausível de ter um desenvolvimento de habilidades sociais por meio do roleplay.
play, sim. Outra pergunta aqui do Reddit. É possível recuperar o prazer em dormir depois de uma noite de insônia? E isso eu acho que tem dois fatores, né? Tanto a pessoa que acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, ou então acaba que perde o gosto realmente por dormir e acaba indo fazendo outra coisa, quanto uma noite muito mal dormida que a noite seguinte já vem com aquela máxima, né? Nossa, eu vou acordar de novo, vai ser ruim. Então, separando nesses dois caminhos. Acordar no meio da noite é normal. Até 2 vezes durante a noite é algo tranquilo, principalmente se não interromper o teu ciclo REM. Basicamente, muito basicamente. Sono profundo, sono leve, movimento rápido dos olhos e volta o ciclo. Então, se não interromper o ciclo completo, não tem tanto problema, vai no banheiro, bebe uma água, não usa luz, principalmente luz azul, evita ao máximo para não bater no fundo da tua retina, ativar teu sistema parasimpático, achar que tá em alerta, tá de dia, e aí acabou o sono mesmo, vai ser mais difícil de você dormir, como também pode ser um pesadelo, né? Às vezes você acordou meia da noite, aconteceu alguma coisa, mas se você conseguir voltar, show de bola. Eu coloco a regra que é assim, menos de 2 horas, então, eu tenho menos de 2 horas pro meu trabalho, para algo do tipo, é melhor você levantar. Melhor você levantar porque dificilmente você vai conseguir ter um sono de qualidade, um sono restaurador em menos de 2 horas. Heitor, tem 2 horas e meia, 2 horas e 45, 2 horas e 15 pro trabalho ou para eu acordar para ir pra escola. Pô, então tá valendo. Pode dormir, não necessariamente vai ser um sono reparador, mas a gente aumenta muito a probabilidade disso acontecer. É a mesma coisa o cochilo da tarde. O cochilo da tarde é interessante você ficar 30 minutos. Passou disso, você vai ter problemas, mas é possível que você tenha problemas quando você for dormir, tá bom? Então, assim, o outro cenário, tenho receio na hora de dormir, porque noite passada foi horrível. Olha, primeira coisa é não se sentir culpado. Se você pegar o teu celular e for vendo a hora que você vai acordar amanhã, mudando o despertador e vendo quantas horas de sonho que você tem, você deitar a cabeça e falar assim, eu tenho que dormir, a última coisa que você vai fazer é dormir. Então, assim, tem que entender como que funciona o processo. Como que funciona o processo do sono? Você vai tranquilizar, você vai simbolizar para o seu cérebro, estamos indo dormir, logo ele libera melatonina, vai te trazer essa possibilidade maior de entrar no sono profundo mais rapidamente, e assim você fecha os seus ciclos de sono com maior facilidade, consequentemente aumentando a tua probabilidade de ter uma boa noite de sono. Ou seja, a última coisa que você pode fazer na hora de dormir é se pressionar para dormir. Porque aí falar que vai ter pesadelo e ter pesadelo é basicamente isso. Então, situação 1 e situação 2 é entender que para recuperar esse prazer, você tem que tirar a obrigatoriedade, tem que tirar a culpa, porque senão já era. Heitor, acordo 3 horas da manhã todos os dias, não consigo voltar a dormir, tenho 3 horas para dormir no final. Cabe investigação. Cabe entender por que você está acordando 3 horas. É uma questão de barulho? Será que não cabe colocar um ruído branco? O ruído branco é muito interessante para diversos casos. Eu acho que antes mesmo de fazer um mapeamento do teu sono, colocar alguns artifícios, algumas ferramentas para melhorar a tua qualidade pode ser bacana. Tua roupa de cama, a temperatura, tá tudo show de bola? Tá. Coloca um ruído branco, faz o teste, porque você desestimula um dos principais fatores de despertar de atenção, audição. Então, se você tem um ruído branco frequente, imagina assim, eu tô no escritório e tem um ar-condicionado. Entra numa frequência que o teu cérebro ele anula, que não é relevante. Quando que é relevante? Quando ele desliga, porque aí você ouve a falta de barulho. Então, acontece que quando você tem um ruído branco, você diminui a sua sensibilidade a extremos. Quem dorme com o pet dentro do quarto, ou até mesmo fora do quarto, o pet acorda muito, faz o teste, coloca o ruído branco para o pet vai dormir melhor. A mesma coisa você. Às vezes a gente separa muito o animal do racional, mas não somos tão diferentes assim não. E entender isso ajuda muito a gente a compreender algumas coisas que a gente não consegue explicar do ponto racional direto, né, sem uma investigação profunda. Agora, colocou ruído branco, melhorou a temperatura, melhorou o tecido que você está dormindo, a cama que você está dormindo, ainda está acordando 3 horas, cabe uma investigação. Se tem algum ponto psicológico, se tem algum ponto fisiológico, alguma questão hormonal, alguma questão de respiração. Então, ir tirando esses pontos para voltar a dormir. E aí o prazer em dormir não está necessariamente vinculado à insônia, mas o que causa essa insônia. E resolver esse problema tende a atribuir. Investigar essa demanda pode ser um fator de segurança. Eu estou buscando saber o que está acontecendo comigo, então eu vou tentar descansar agora porque eu tô fazendo o máximo que eu posso, eu tô tentando, então eu vou deixar isso ali com os médicos, com os profissionais, eu estou fazendo a minha parte. E aí você consegue descansar. Novamente, a culpa não serve de nada. A culpa é um estímulo, é o pior estímulo que você pode ter, porque ela não vai te levar a ter mais vontade de fazer as coisas, não vai te levar a nada. Você só vai se deprimir e dificultar ainda mais você tomar mais atitudes. Então, a melhor coisa que você pode fazer, acordou, tem mais de 2 horas? Tenta dormir novamente sem se cobrar. Acordou e falta menos de 2 horas? Levanta e adianta teu dia. Por hoje foram essas questões, espero que vocês tenham gostado. Sentiram a diferença do Quora pro Reddit? Me informem, falam que vocês gostaram mais, se faz mais sentido o Reddit, ou se
gostaram das questões de relacionamento do Quora. Podemos, inclusive, dividir aqui, talvez, em um outro dia de gravações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, se fez sentido, não esquece de se inscrever, deixar o curtir no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!